para transmitirem seus depoimentos. Naquela altura, nós, os poucos remanescentes desta estarrecedora barbárie, teremos percorrido os caminhos que levam todos humanos à sua sina final. Mas diante de vós está também a prova cabal de que milagres existem. Após o horrendo período durante o qual poucos judeus superaram os mais hediondos tormentos físicos e emocionais, ter sobrevivido só me parece poder ser explicado pela existência de força muitíssimo acima da nossa restrita compreensão e sapiência. Justamente por isto, aqui estou vos falando, dando meu testemunho sobre a nefasta tragédia que se abateu sobre a minha família e toda a comunidade judaica europeia, visto que dessa tragédia eu fui testemunha viva. Entretanto, naquela ocasião eu era muito jovem. Resulta que os relatos que se seguem são limitados às recordações de um garoto de 7 anos, nascido e, na ocasião, vivendo em um minúsculo país da Europa Central, a Tchecoslováquia. Em síntese, com a idade que mencionei, fui prisioneiro em 2 campos de concentração, um no território eslovaco e outro no território tcheco. Eis o relato da minha experiência, menino de 7 anos. Meu nome é Thomas Venetianer, nasci em 1937, um ano depois do meu nascimento. Minha cidade natal foi anexada ao território da Hungria. De dia para a noite, de cidadãos tchecoslovacos, eu e todos meus familiares nos tornamos húngaros. Húngaros de segunda classe, pois naquela ocasião a Hungria já era aliada de Hitler e já praticava atos antijudaicos e baixava leis que restringiam a cidadania dos judeus. De uma maneira geral, os alemães começaram a deportar os judeus para os campos onde eles os assassinavam em 1940. Em 1941, houve uma reunião onde grandes líderes nazistas decidiram de que eles exterminariam todos os judeus da Europa por meios que fossem. Nascia assim Auschwitz e outros campos de extermínio. Nos países que o Terceiro Reich ocupou, ou então que eram aliados de Hitler, por causa dessa data, desde 1942, já se fazia a deportação dos judeus desses países para a Polônia, onde estavam todos os campos de extermínio. Por motivos políticos e interesses econômicos, a Hungria não fez isso. E nós estávamos em território húngaro. Isso só veio acontecer na primavera de 1944, quando as forças da SS ocuparam a Hungria, temendo que esse país viria a fazer paz em separado da Alemanha. Imediatamente, vejam bem, alemães estavam perdendo a guerra. Imediatamente, a Gestapo, a polícia secreta alemã, começou a recolher os judeus e deportá-los para os campos de extermínio. Meu pai, sabedor já naquela época o que acontecia quando os alemães
juntavam judeus e os colocavam naqueles trens de carga de gado, ele decidiu fugir. E, ao longo de que eu digo que é um período rocambolesco, porque contrabandistas nos fizeram cruzar a fronteira da Hungria com a Eslováquia, nós fomos na Eslováquia, nós chegamos na Eslováquia para nos esconder. Nós ainda tínhamos parentes vivos lá. Não demorou muito que esse esconderijo se mostrou impossível, porque logo em seguida os alemães ocuparam também a Eslováquia. E então meu pai resolveu que ele iria fugir junto com minha mãe e comigo para as montanhas eslovacas, uma cordilheira muito grande, cheia de florestas e lugares inóspitos, onde ele acreditava de que não seria possível nos achar. Infelizmente, ele estava enganado. Em pouco tempo, a Gestapo nos descobriu. Nós três fomos levados para esse campo de ajuntamento chamado Seret, na Eslováquia, onde ficamos alguns meses. E essa era a última etapa antes de sermos levados para os campos da morte. Eis que um outro milagre aconteceu. O trem que levava a mamãe e eu desviou-se do seu caminho porque não conseguia atravessar por causa dos trilhos que os guerrilheiros tinham explodido e dirigiu-se para uma outra direção em outro campo. Um dia depois que nós embarcamos, tal qual gado, nos descarregaram em um campo-prisão chamado Terezin, em alemão Theresienstadt, hoje situado na República Tcheca. Para quem não conhece a história de Terezin, os alemães inventaram um campo para enganar a Cruz Vermelha Internacional, que era a única que podia visitar os campos de concentração. E eles criaram uma mistificação total no dia em que a Cruz Vermelha visitou o campo, em que os prisioneiros foram vestidos como se fossem muito bem tratados, ruge foi colocado nos rostos das crianças que estavam passando fome, e tudo foi feito para encenar de que os judeus estavam numa boa naquele campo. Mas nada mais longe do que a verdade. Na realidade, Terezin era uma dissimulação maquiavélica, uma absoluta impostura e tapeação. Ali, mamãe e eu chegamos no mais inclemente inverno dos anos de guerra. Para terem ideia, em janeiro de 1945, a temperatura chegou a menos 30 graus. Tempestades de neve varriam o campo e o solo congelado parecia de pedra. O que nós de fato descobrimos era avassalador. Na chegada, os guardas nos tiraram dos vagões com sádica brutalidade, depois nos confiscaram valores e bagagem. Quando capturados pela Gestapo, estávamos vestidos com roupas de início de outono, que é uma temperatura completamente diferente desse inverno. Minha mãe e eu, assim como todos os milhares de pessoas que foram levadas naquela época no campo de Terezin, eles ficaram sem roupas que nos esquentassem, sem sapatos de bom solado, sem meias quentes, sem roupa de baixo, nada. Durante todo aquele inverno, tínhamos pouquíssima muda de roupa e nenhuma peça que esquentasse. Nos meteram em alojamentos nos quais as chamadas camas, na verdade, eram beliches,
com 3 andares de altura, feitos de madeira, o colchão, que não era colchão, e sim um pano por dentro com palha, que continha milhares e milhares de percevejos, uma praga europeia típica que nos picava dia e noite. O chão de pedra ou de cimentado, corriam ratos, baratas e outros insetos. Esse era o nosso alojamento. Não tínhamos aquecimento e não tínhamos cobertores que fossem suficientes para acalmar o frio. Eis, portanto, o meu primeiro terror como criança de 7 anos. Ao longo dos meses de aprisionamento, eu, assim como minha mãe e todos os outros infelizes, sofremos com os frígidos inconcebíveis e total desconforto corporal. A comida, nós recebíamos uma ração composta de uma espécie de um filão que parecia pão, mas que na boca dava a impressão que era serragem. E uma tigela de água quente, que diziam que era sopa, onde flutuavam pedacinhos de batatas. Constam oficialmente de que nós recebíamos, em média, 1/3 das calorias que um ser humano precisa para sobreviver, para se alimentar decentemente. Para receber isso, nós tínhamos que ficar em longas filas e, por vezes, chegava a nossa vez e já não tinha mais comida. Ou seja, durante todo o tempo que ali passamos, morríamos lentamente de fome. A fome incessante foi meu segundo terror. Meu terceiro terror foi a solidão e a sensação de abandono. Minha mãe, como a maioria dos prisioneiros, trabalhava em atividades que eram de ajudar os alemães a ganharem a guerra, produzindo bens para os soldados alemães. Ela saía às 6 da manhã do alojamento e voltava às 9 da noite. Eu já não estava, eu dormia de manhã ainda, e à noite, muitas vezes, também já tinha adormecido. Raras vezes nos encontramos durante os meses em que estivemos lá. Quase diariamente eu tinha a impressão que nunca mais veria a minha mãe. Durante o dia, junto com alguns meninos que ali conheci, perambulávamos no campo, buscando encontrar alguma comida esquecida nos alojamentos, cujas portas estavam sempre abertas. Não havia nem fechadura, nem chave. Sim, nós roubávamos comida. Quando a fome triunfa sobre o comportamento civilizado, ele suprime qualquer inibição. Todos éramos cativos de apenas um pensamento: a qualquer custo nos saciarmos para não morrermos. Outra recordação apavorante: não era incomum ver nas ruas cadáveres ou então carroças passando, carregando pilhas de cadáveres. Nós, crianças, de alguma maneira sabíamos o que aquilo significava. Sabíamos de que qualquer indivíduo em uniforme era um bárbaro, era um tirano, era um sádico que matava pessoas. O meu quarto terror era vislumbrar guardas uniformizados. Por fim, a quinta praga, que realmente era o temor geral de qualquer prisioneiro, era ficar doente. Esse ambiente que eu acabei de descrever
a ausência quase absoluta de higiene, a subnutrição, a superpopulação exprimida nos alojamentos e possivelmente o enfraquecimento físico e emocional eram portais abertos para as mais variadas epidemias que grasavam no campo. Eu fiquei doente 3 vezes. Obviamente, nós não recebíamos tratamento médico nem remédios. Na 3ª vez, tive cachumba. Uma doença altamente contagiosa. Mas mais do que isso, entre os seus sintomas é a febre alta. E uma criança na minha idade, com 39, já pode ter convulsões, como de fato tinha. Minha mãe disse que eu passei dos 39 graus e que eu estava à beira de morrer. Uma médica judia amiga da minha mãe, lá no campo, que trabalhava no hospital exclusivo dos guardas e oficiais da SS, roubou uma droga antipirética. Isso me salvou. Eu não faleci por causa dessa senhora, que arriscou a sua vida para me salvar. No dia 8 de maio de 1945, as tropas soviéticas libertaram o campo de Terezin. Com 7 anos e meio, na época, eu tinha o peso de uma criança de 5. Minha querida mãe pesava em torno de 50 quilos. As estatísticas de Terezin são macabras. Passaram mais de 140 mil prisioneiros lá, a grande maioria foi enviada para o campo de Auschwitz e ali exterminada. De 140 mil, 15 mil eram crianças. Das 15 mil crianças, 235 sobreviveram. Eu sou uma delas. Essa é a minha história, dado o tempo exíguo, eu tentei condensar na melhor forma possível. Eu tenho, porém, algumas palavras para falar sobre o motivo por que nós estamos hoje aqui. Essa sua iniciativa, deputada, assim como várias outras que lembram e homenageiam as vítimas do Holocausto, é de enorme importância didática. Estamos na Comissão de Cultura e na Comissão da Educação. Esse é o lugar onde nós devemos discutir essa sua proposta. É importantíssimo, sobretudo na época em que vivemos, tão conturbada como a atual, quando atos terroristas, a xenofobia e o genocídio são notícia do cotidiano. A visão da morte tornou-se absolutamente banal. É só abrir a televisão e temos um espetáculo circense televisivo a vivo e a cores. Não há mais respeito com a vida humana em nenhum lugar desse planeta. Ao transmitirmos às futuras gerações essa horripilante história, estamos educando as futuras gerações a respeitarem a convivência harmoniosa entre todos os seres humanos. Estamos as motivando a aceitarem de todos nós que somos iguais e concebidos à semelhança do nosso Criador. Estaremos os alertando que a continuação do ódio, do fascismo e a discriminação contra qualquer grupo étnico fatalmente levaria o planeta a uma guerra que pode destruir a humanidade. Peço a todos presentes que ensinem aos seus jovens que só será possível evitar tal conflagração quando o nosso planeta, os habitantes professarem o respeito e a tolerância incondicional com seus semelhantes.
quando pugnarem pelos altíssimos ideais da democracia, os únicos que garantem a todos fundamentais direitos existenciais. E quando eles varrerem das suas comunidades as ideologias extremistas, substituindo-as por valores e concepções que não discriminam, que não perseguem e não matam os nossos irmãos. Somente assim a humanidade pode assegurar um futuro de convivência pacífica. No descer das cortinas, das minhas cortinas, gostaria de agradecer a honra desse convite, deputado, que nos foi feito, a gratificação de estar aqui representando os sobreviventes. Muitíssimo obrigado e muito obrigado a todos aqui presentes que vieram ouvir esse depoimento e os outros dos meus colegas. Há 68 anos, meus pais e eu chegamos no Porto de Santos. Integrei-me na sociedade brasileira com muita facilidade, pois aqui encontramos um povo pacífico, simpático, acolhedor, carinhoso e caloroso. Naturalizei-me aos 18, com muito orgulho, mas com muito orgulho mesmo, senhores, afirmo que sou um brasileiro de coração, profundamente grato a esse país e a todos os seus habitantes pela afeição, pela amizade, pela afabilidade e estima que recebi de vocês, minhas irmãs, meus irmãos compatriotas. A única coisa que eu posso deixar como última palavra agora aqui é genocídios nunca mais. Vamos lá. Obrigado, senhor Thomas, pelas belas palavras, emocionantes, tá, que nos faz refletir. Vamos dar continuidade ouvindo o senhor Helven Feingold, representante da Confederação Israelita do Brasil, professor, historiador e educador. A palavra, senhor Helven. Alô. Dá para escutar-se? Muito obrigado, doutor Jorge. Boa tarde a todos. Não dá para não se emocionar com as palavras do senhor Tomás, com o qual tive o prazer de conhecer há um tempo atrás, dentro da própria comunidade judaica. Eu vou fazer a leitura do que eu preparei e, de por si, eu peço qualquer tipo de pergunta de caráter histórica relacionada ao tema, que, por favor, não hesitem de perguntar, estarei à disposição. Meus amigos, tenho enorme prazer em participar hoje, 27 de setembro de 2017, desta audiência pública, por iniciativa do excelentíssimo senhor deputado federal do Espírito Santo, Dr. Jorge Silva, perante a Comissão de Cultura, de Educação e Cultura da Câmara, encabeçada pelo excelentíssimo senhor deputado Tiago Peixoto, para refletir a instituição do Dia Nacional da Lembrança do Holocausto. É uma verdadeira honra para mim representar aqui a CONIB, a Confederação Nacional Israelita Brasileira, a nossa maior instituição aqui nessa terra abençoada chamada Brasil. Como vocês sabem, existem atualmente diversas datas de recordação do que a gente chama Yom HaShoah, o Dia do Holocausto, cujo significado histórico eu gostaria um pouquinho compartilhar com todos vocês neste momento. Em 19 de abril de 1943, coincidentemente, era a Páscoa judaica, ocorreu o heróico levante do gueto de Varsóvia,
um acontecimento amplamente documentado, ora nos livros, ora nos filmes que a gente assiste. Nesse dia da liquidação total do gueto, a data hebraica era 27 do mês de Nissan, o calendário hebraico, aconteciam atos de coragem na capital polonesa. Combates de poucos contra muitos, de fracos contra fortes, de valentes judeus contra uma máquina sofisticada de extermínio. Esta coragem fez com que todos os judeus do mundo se solidarizassem moral e espiritualmente com 6 milhões de vítimas brutalmente assassinadas durante o Terceiro Reich em câmaras de gás e queimadas posteriormente em fornos crematórios. Esta data foi ainda escolhida pelo Museu de Yad Vashem, onde tive o privilégio de lecionar também, para a realização de atos em memória destas vítimas assassinadas na Europa conquistada. A segunda data, esta sim de caráter universal, foi fixada pela Organização das Nações Unidas. Essa data, bem conhecida por todos vocês, é o dia 27 de janeiro, dia em que as forças aliadas, encabeçadas pelos Estados Unidos e pela Rússia, libertaram os campos, e entre eles o campo de Auschwitz. Nesta data, 27 de janeiro, todas as atrocidades cometidas pelos carrascos nazistas vieram à tona e foram mundialmente conhecidas. A data de recordação fixada pela ONU foi precisa, oportuna, porém, precisa e oportuna para aqueles países do hemisfério norte. Porém, muito importante o que eu vou dizer agora, senhores, foi muito infeliz e inoportuna para aqueles países localizados no hemisfério sul, entre eles o Brasil. Trata-se de um período, este que estamos falando, janeiro, de recesso escolar, poucas atividades, um tempo de veraneio e de férias. Sendo assim, enxergo nesta nobre iniciativa do Dr. Jorge Silva, requerimento 87/2017, uma possibilidade única, ímpar, de mudar a data determinada pela ONU. Meus amigos, todos nós sabemos que o Brasil poderia fazer muito mais no que tange à perpetuação da memória do Holocausto. Nas últimas décadas, vem aumentando consideravelmente o número de memoriais e museus construídos pelas comunidades judaicas espalhadas mundo afora. Museus que perpetuam a memória de refugiados, imigrantes, sobreviventes, já existem na Argentina, na França, na Inglaterra, Áustria, Alemanha, Estados Unidos, Polônia e a Rússia. Agora chegou a vez do Brasil. Ao Memorial e Museu do Holocausto em Curitiba, se incorpora agora, nesses dias, já para novembro, o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto e, em breve, talvez para 2018, o Museu Judaico, ambos localizados em São Paulo. Todas estas são formas de honrar aqueles judeus que foram levados como rebanho matadouro pela besta nazista. Como é de conhecimento público, o número de sobreviventes do Holocausto no mundo inteiro está minguando. Eles nos estão deixando. E aqueles que ainda estão com vida atingem a faixa etária dos 80, 85, 90 anos. Num futuro próximo, certamente, a falta de sobreviventes será sentida, muito sentida. E, ao mesmo tempo,
nos obrigará a contar apenas com suas histórias, acabamos de escutar uma delas, são centenas, suas histórias de vida e suas lembranças abrigadas aonde? Dentro destes museus e destes memoriais. Meus caros amigos, chegou a hora do Brasil fazer história. Esta iniciativa deve ser muito bem-vinda, pois é uma iniciativa nobre, pura, sincera. Desde os primórdios, ainda como cristãos novos, os judeus vêm contribuindo diariamente para o engrandecimento deste abençoado país, doando o melhor de cada um deles para que esta nação possa engrandecer a passos agigantados. Personalidades renomeadas, como João Ramalho, Clarice Lispector, Lazar Segal, Moacir Scliar, Samuel Klein, Leon Pfeffer, José Mindlin, Horácio e Celso Laffer, Sênior Abravanel, Silvio Santos, entre outros, são nomes familiares com a maioria deste público brasileiro. Chegou o momento de Brasil eternizar a memória daqueles judeus vindos durante e depois da Segunda Guerra, assim como valorizar o grande esforço realizado por cada um de seus descendentes, filhos e netos daqueles judeus que sofreram estas atrocidades que nos foram relatadas tão fielmente pelo senhor Thomas. Representando a CONIB, sugiro a data do dia 19 de abril, repito, 19 de abril, para que seja instaurado no Brasil o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto. Mas esta data deverá lembrar não só o massacre dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, não. Ela deverá lembrar também o sofrimento de todos aqueles seres humanos que dia a dia são vítimas da intolerância e da xenofobia. Peço a Deus que nos ajude para que esta louvável iniciativa trazida pela Câmara, pelo deputado federal Dr. Jorge Silva, seja discutida ad nauseam e rapidamente concretizada. Muito obrigado. Obrigado, professor Helven. Esta é uma posição da Confederação Israelita do Brasil. Tá? Vamos estar encaminhando o projeto de lei com esse sentido, até para que, nesse dia, com certeza, o fato de ser 27 de janeiro, tá, impede com que este momento seja lembrado pelos diversos setores da sociedade brasileira. Vamos dar continuidade e convidar a doutora Márcia Bolcai, presidente da Congregação Israelita Capixaba, a CICAP, que foi esta presidente, juntamente com seus pares, que deram a sugestão para que nós estivéssemos criando esta data da lembrança do Holocausto, um dia nacional da lembrança do Holocausto. É com a palavra a doutora Márcia. Boa tarde. Está funcionando? Tá. Meu nome é Márcia Bucay, eu sou judia, moro no Espírito Santo há 5 anos. Eu gostaria de cumprimentar a essa mesa. É uma honra enorme participar e dividir a mesa com tão ilustres pessoas aqui. E eu não poderia deixar de agradecer à Câmara dos Deputados, em especial ao excelentíssimo deputado Dr. Jorge Silva, que elaborou e deu seguimento a esse projeto de lei. Márcia, só um minutinho, só para registrar a presença do deputado Carimbão e do deputado João Willis, aqui presente. Bem-vindos.
Para contextualizar esse projeto, eu vou falar um pouco da instituição que eu represento, a SICAP, e como nós chegamos a esse projeto. A SICAP é a Congregação Israelita Capixaba. É a instituição que representa localmente e, em nível nacional, a comunidade judaica do Espírito Santo. Ela está em seus momentos iniciais, vai fazer 2 anos de existência, e tem o apoio da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. A comunidade judaica lá existente tem majoritariamente em sua composição judeus provenientes de outros estados que, por motivações diversas, foram morar no Espírito Santo. Somos aproximadamente 40, 50 famílias identificadas, e, dentre estes, temos a honra de ter 2 sobreviventes da Segunda Guerra. A lei do Dia Nacional em Memória às Vítimas do Holocausto, que foi citada, que está em projeto, foi uma ideia que nasceu dentro da Câmara Municipal de Vitória, durante um evento promovido pela SICAP, por ocasião da solenidade do Dia Mundial em Memória às Vítimas do Holocausto. Esse Dia Mundial ele acontece, como o Reuven falou, no dia 27 de janeiro, que foi instituído pela ONU, em 2005, como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, e é uma data que assinala a libertação dos campos de Auschwitz, na Polônia. Então, em 2016, foi a primeira vez que nós realizamos essa solenidade em Vitória, na sede da OAB, e quando nós o fizemos em 2017, na Câmara Municipal, essa data já havia se tornado uma lei municipal, também proposta pela SICAP. Os sobreviventes do Holocausto que residem em Vitória nos deram a honra de suas presenças, tanto a dona Lúcia Caraço quanto a dona Leia Feynman e suas famílias. E, na solenidade que aconteceu em janeiro desse ano, na qual o excelentíssimo deputado Dr. Jorge Silva estava presente, e ele próprio também tem um parentesco próximo com os sobreviventes, foi então solicitado pela nossa diretoria que o deputado intercedesse pela criação dessa lei nacional. Como existe o Dia Mundial e em algumas localidades existe um Dia Municipal, ficou faltando preencher essa lacuna e se criar, de fato, então, uma lei nacional. E foi com grande surpresa e orgulho que recebemos a notícia e o convite da audiência pública, pois, com dedicação e presteza, essa solicitação se tornava realidade. Sobre o Holocausto, que o professor Reuven já falou, no período de 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, foram usadas novas armas e técnicas de destruição. E os civis não só sofreram efeitos colaterais de uma guerra, como eles, de fato, se converteram efetivamente em alvos de operações militares. Foram mortas em torno de 11 milhões de vítimas do Holocausto, na sua maioria judeus, mas também pessoas com deficiências física ou mental, pessoas pertencentes a minorias étnicas, e um extermínio industrial, em escala industrial, de motivação político-religiosa e étnica. Outros grupos assassinados ou perseguidos eram socialistas, comunistas e líderes sindicais. Havia programas de eutanásia para pessoas com deficiência mental ou física, ciganos nômades, prisioneiros de guerra russos foram em torno de 2 milhões, além de negros, homossexuais, delinquentes, inconformistas. Então, qual a importância desse dia? O problema do Holocausto não é só o que aconteceu, mas também as lições que se podem tirar para o presente e o futuro. É fundamental guardar esse período na memória, ainda que seja um dos mais pesados da história, até porque a história constitui um aviso daquilo que pode levar a um novo recrudescimento do racismo e da xenofobia. O seu desconhecimento, o desconhecimento da história e dos fatos, é um terreno fértil que propicia diversos fenômenos muito preocupantes. Para aqueles que sabem muito pouco a respeito do que aconteceu, é fácil trivializar, manipular, distorcer e, inclusive, negar a sua ocorrência. Há ainda quem queira evitar a memória do Holocausto, alegando que não tem nada a ver com suas vidas. No entanto, para muitos, o Holocausto é o paradigma da capacidade do homem de fazer o mal. Nas primeiras décadas, após o final da Segunda Guerra, não se tolerava uma retórica antissemita ou ideias afins que tornaram possível o Holocausto, em conversas entre pessoas educadas ou em público. Nos últimos anos, no entanto, essas restrições como que desapareceram e o antissemitismo ressurgiu, passando de meras palavras a verdadeiros atos de violência.
O Holocausto permanece como uma advertência para a humanidade sobre o potencial do homem para cometer práticas genocidas, ainda que essa advertência não tenha sido suficientemente severa para impedir que se produzissem outros genocídios e crimes similares ao longo dos últimos 70 anos. A ignorância somente pode ser combatida através do conhecimento, que tem o potencial para prevenir a repetição de eventos semelhantes. Esperamos que esse conhecimento não só preserve a memória do nosso passado, como contribua para impedir a impunidade de crimes cometidos e a ocorrência de genocídios, limpezas étnicas e atos de terror contra vítimas inocentes. Por que o Holocausto é tão importante para nós? No Holocausto do povo judeu ocorreu algo sem precedentes e aterrador. Pela primeira vez na sangrenta história da humanidade, em um Estado moderno, no centro de um continente civilizado, foi tomada uma decisão com o objetivo de localizar, marcar, isolar, humilhar, concentrar, transportar e assassinar cada um dos membros de um grupo étnico. O Holocausto aconteceu em um mundo semelhante ao nosso. As ideias e os processos que convergiram para sua concretização dizem respeito a toda a humanidade. Há necessidade de um mundo não esquecer esses acontecimentos e ter atenção a tantos outros que contrariam os direitos humanos. Lembrar o Holocausto é razão, mas também é profundamente permeado de sentimentos e emoções. E as emoções afloram na medida em que o assunto deixa de ser um acontecimento histórico para tomar forma de nomes e pessoas que estão ao nosso lado, que tiveram suas vidas e famílias arruinadas, mas que contaram com a ajuda de outros seres humanos que não se deixaram contaminar pelo ódio e a irracionalidade. Eu teria alguns heróis já conhecidos para lembrar nesse dia, os honrados justos entre as nações. Esse é um título de maior prestígio concedido pelo Estado de Israel a não-judeus para aqueles que escolheram arriscar suas vidas para ajudar um ou milhares de judeus. Entre nomes como o grande empresário alemão Oskar Schindler ou o diplomata Raoul Wallenberg, da Suécia, eu escolhi trazer um pouco sobre a história da Irena Sandler, que é uma enfermeira que trabalhou no gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra e que escolheu salvar alguns milhares de crianças judias, mesmo sabendo todo o risco que corria, inclusive da pena de morte. Ela foi responsável por salvar 2.500 crianças do gueto de Varsóvia. Irena jamais esqueceu aqueles terríveis momentos em que era obrigada a separar os filhos de seus pais. Irena cresceu em contato próximo com a comunidade judaica. Seu pai era médico e havia lhe ensinado que o ato de ajudar deveria ser feito a todos os seres humanos. Quando os alemães invadiram a Polônia, em setembro de 1939, ela trabalhava no Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia e era responsável pela administração dos refeitórios comunitários, localizados em cada distrito da cidade, e que, graças a ela, distribuíam, além de alimento, roupas, medicamentos e algum dinheiro. Quando se tornou proibido atender os judeus, ela registrou aqueles que iam lhe pedir ajuda com nomes cristãos fictícios. E, para evitar as visitas de inspeção, colocava nas fichas que na família havia doença infecciosa, como tifo ou tuberculose. Com as condições de vida subhumanas dentro do gueto, começou ajudando a trazer clandestinamente provisões, como alimentos, remédios, roupa e dinheiro. Quando a situação foi ficando ainda pior e as mortes ultrapassavam 5.000 mensais, 5.000 mortes mensais no gueto, ela passou a atuar na fuga, inicialmente de crianças órfãs. O resgate de uma criança envolvia uma estrutura de pelo menos 10 pessoas, e persuadir os pais de separarem-se de seus filhos era uma das tarefas mais duras. Ela escondia crianças em suas malas de ferramentas, sacos de lixo e o que ela tivesse possibilidade de usar. E treinou cães para ladrarem, para abafarem os sons do choro dos menores. E ainda, preocupada com o futuro das crianças, Irena escrevia em um papel de seda os nomes das crianças salvas, em 2 garrafas distintas, e enterrava. Ela tinha esperança de que, no final da guerra, poderia localizar as crianças e informá-las acerca de sua verdadeira origem. Queria que um dia pudessem recuperar seus nomes, identidade, suas famílias e voltar à sua fé. Essa grande mulher foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, em 2007, mas perdeu para Al Gore. Até o início de 2012,
foram honradas mais de 24 mil pessoas com o título de justos entre as nações. Essa cifra demonstra que era possível, apesar do perigo e das circunstâncias adversas, salvar seres humanos no Holocausto. Os justos entre as nações contribuíram para restabelecer nossa fé na humanidade. A lembrança do Holocausto, além de nos remeter às atrocidades de que o ser humano é capaz de cometer, também nos faz lembrar de pessoas como esta, de nos lembrar que nós podemos e devemos ter atitudes que podem mudar os rumos da humanidade e nos levantar contra os caminhos da intolerância. E assim como essa mulher escolheu salvar crianças por princípios de ajuda e respeito, é dever da sociedade conscientizar os cidadãos, desde a mais tenra infância, sobre a importância do respeito à diferença, da tolerância à diversidade religiosa, política, étnica, que os direitos de cada um acabam onde começa o espaço do outro, e todos temos nosso espaço. Citando Irena, ela dizia: nós e as gerações futuras precisamos recordar a crueldade e o ódio humano que dominava aqueles que entregaram seus vizinhos ao inimigo, o ódio que lhes ordenou cometerem assassinato e a indiferença pela tragédia daqueles que pereceram. Meu sonho, ela dizia, é que essa recordação se torne um alerta ao mundo, para que a humanidade jamais volte a vivenciar uma tragédia de igual proporção. Então, bastará que cada pessoa que ouça sua história tente fazer um ato de bondade por outro ser humano, dia após dia. Obrigada a todos e pela oportunidade. Parabéns, doutora Márcia. Obrigado pela bela exposição. Ato contínuo, vamos abrir a palavra para o deputado Jean Willis. Obrigado, senhor presidente. Deputado Jorge Silva, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da audiência, parabenizar as falas do doutor Reuven, é assim que pronuncia, o Reuven? Exatamente, Reuven. E da doutora Márcia Boccai. Lamentavelmente, eu cheguei atrasado, não pude ouvir o testemunho do Tomás, porque eu estava na reunião do Parla Sul. Essa audiência pública ela tem um significado que vai além de discutir uma data para lembrar o Holocausto. Eu acho que ela é uma discussão sobre o papel da memória e das lembranças na construção da humanidade, no sentido de que esta melhore na convivência entre os diferentes. Eu gostei que a Márcia completou a fala do Dr. Reuven, quando o Dr. Reuven, ao mencionar as demais vítimas do Holocausto, ele falou genericamente em outros seres humanos, mas esses outros seres humanos estavam posicionados, e era esse posicionamento que fez com que eles fossem alvos do empreendimento nazista. Além dos 6 milhões de judeus, foram assassinados também homossexuais, comunistas, ciganos. É importante que se lembre disso, que o empreendimento nazista foi um empreendimento de purificação racial, mas também um empreendimento de purificação sexual. E é importante que a gente diga isso no momento em que esse país ressuscita o fantasma de experimentos de cura de homossexuais, nesse momento pavoroso, em que um juiz concede a uma psicóloga, assim auto-intitulada, uma psicóloga cristã, o direito de fazer experimentos com homossexuais de modo a reverter sua homossexualidade. A gente não pode esquecer que Mengele foi um médico que praticou atrocidades com homossexuais com experimentos para curar a homossexualidade, porque o empreendimento nazista era um empreendimento de purificação sexual também. Deputado Jean, só para a gente registrar a presença da ministra Luiz Linda Dias de Valois Santos. Obrigado, ministra, pela sua presença. Seja bem-vinda. Logo abriremos a palavra para a senhora. Pode continuar, por gentileza. Bom, então eu acho que é importantíssimo que a gente lembre disso e, sem sombra de dúvidas, a memória dos horrores ela precisa ser preservada, porque nós precisamos lembrar, com a Hannah Arendt, uma filósofa judia, que escreveu um texto magnífico, que ela escreveu depois de acompanhar o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Ela nos lembra sempre que o mal pode ser banalizado. Não existe mal enraizado, mal radical.
o mal pode ser banalizado por qualquer cidadão. Qualquer cidadão que se coloque como cidadão de bem, se apresente como cidadão de bem, pode cometer atrocidades, como foram aqueles que cometeram atrocidades nos guetos e nos campos de extermínio. Eram pessoas que se apresentavam como pessoas de bem, mas que colaboravam com o empreendimento nazista como um todo, seja fechando a porta dos fornos crematórios, seja recolhendo os corpos como se fossem sacos de batata, seja registrando as pessoas, cada um colaborava nesse empreendimento, nessa empresa. Então, as pessoas têm que se dar conta desse mal banalizado. E, por isso, me causou bastante estranheza quando 2 clubes da comunidade judaica, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, abriram as portas para um deputado que tem presença nessa casa e que faz uma prelação e que espalha um ódio contra a população negra, contra a população homossexual. Estranhíssimo que uma comunidade como essa, que tem como traço identitário essa experiência pavorosa do extermínio, da discriminação, possa abrir as portas para um deputado falar mal, por exemplo, e comparar o povo quilombola a gado. É estranhíssimo, muito estranho. Então, a gente tem que entender que esses marcos históricos, essas datas que a gente institui, elas não são meras datas, elas devem servir justamente àquilo que a doutora Márcia falou, lembrar que os seres humanos são capazes de cometer horrores. E estamos vendo esses horrores se levantarem hoje, século XXI, 2017, os horrores dos fantasmas do nazismo se levantarem. O partido nazista teve 13% agora nas eleições alemãs. Aqui no Brasil, há pessoas auto-intituladas nazistas que apoiam, inclusive, esse deputado, contrários aos direitos dos negros, dos homossexuais, proferindo impropérios contra imigrantes e, por exemplo, apoiando o ataque a templos, a centros de Umbanda e terreiros de Candomblé. É importante que a gente lembre desses horrores, porque as pessoas começam a praticar esses horrores sem ter noção de que elas estão, mais uma vez, ressuscitando a besta nazista, para usar a sua expressão. Então, quero parabenizar mais uma vez o deputado Jorge Silva, a Márcia, o professor Reuven e a ministra. Eu vou fazer essa fala e vou me retirar, porque a gente está em sessão plenária, no plenário Ulisses Guimarães, vai ter votação daqui a pouco, e eu vou ter que estar lá para votar, que eu perdi a última votação por conta da reunião do Parla Sul. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean Willis. Ok? Ministra, então... Não, pode estar, pode estar. Não, por favor, Então, com a palavra, a ministra Luz Linda, agradeço a presença da senhora nessa reunião. É que eu só sei falar em pé. Obrigada. Bom, gente, boa noite, boa tarde ainda, né? Muito obrigada, deputado, pelo convite, por nos receber aqui. Peço desculpas por ter chegado somente neste momento, mas é que eu estava atendendo a alguns deputados e eu sempre entendo que o parlamentar tem prioridade porque eles têm suas outras atribuições a serem exercidas. Mas, gente, eu quero lhes dizer uma coisa. Quando eu vi aqui no Brasil o que se estava fazendo em 2010 com o povo preto, pobre, da periferia, homossexual, LGBT de um modo geral, o que eu fiz? Eu disse: o Holocausto se instalou aqui no meu Brasil. E é muito ruim falar nesta palavra, é muito dura. E o que eu fiz, deputado? Comprei passagens com meus salários, meu rendimento, e fui visitar alguns campos de concentração. Gente, só indo lá para poder fazer a avaliação. A situação é... Eu me perguntei, eu digo, gente, será que gente é gente? Será que o bicho homem é homem mesmo ou é um animal irracional? É difícil a gente entender quando a gente visita e eu visitei 3 campos de concentração. Saía de um, ia para o outro, ia para o outro, ia para o outro. E eu vi que o holocausto do nosso povo preto, do nosso povo pobre, do nosso povo da periferia, e LGBT, e por aí vai.
ele se instalou aqui no Brasil. E o que eu fiz? Saí por aí pedindo a Deus forças para lutar contra isso. E tenho feito a minha parte, não enquanto ministra dos direitos humanos, mas enquanto mulher, cidadã, preta, pobre, da periferia, candomblessista como eu sou, cabelo vermelho, ousada, agora com muito colo para dar ao povo e com vontade de lhes dizer: busquemos a paz. É o que nós precisamos. As pessoas pensam muito em dinheiro, mas o dinheiro nem sempre traz a paz. Aliás, nunca traz a paz. Por isso que eu quero agradecer novamente a todos os senhores esta oportunidade de estar aqui para dizer do meu sofrimento de relação àquele momento do mundo. E vamos fazer com que nosso Brasil não enverede por este caminho. Nós precisamos fazer isso o quanto antes. Vamos nos amar. Vale a pena. Só o amor constrói. E com amor chegaremos à paz. Mas eu escrevi aqui algumas palavras que saem daqui, de dentro do meu coração. Estamos aqui com o intuito de solicitar o apoio necessário a fim de instituirmos o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto. A data é importante para refletirmos sobre o período no qual judeus foram perseguidos e exterminados. O genocídio também atingiu outros grupos étnicos, chamados de não-arianos na época, além de pessoas com deficiência, homossexuais e outras criaturas ditas inimigas. Infelizmente, o número de mortes foi extremamente alto, principalmente no que diz respeito ao povo judeu. As perdas foram e são inimagináveis e incomensuráveis. A necessidade da data se baseia no princípio de que precisamos implementar ações que envolvam a promoção do respeito e da igualdade. E eu não esqueci também, gente, dos refugiados, que é uma situação que atinge a todos os povos. Não é privilégio do Brasil, deste ou daquele outro país. É da humanidade, se é que podemos chamar de privilégio. No que se refere aos genocídios, acredito que a ocasião é propícia para também abordar o extermínio que há décadas assola os chamados, como eu digo, PPPs. São os pretos, pobres e da periferia. E eu saliento aqui, não me lembro a data, também não vem ao caso. Em um determinado momento, eu recebia das duas casas legislativas resultado de uma pesquisa que se fez a respeito de mortes dos jovens negros. Eu fiquei estarrecida como se trata o povo preto no Brasil. E não é de hoje, é de décadas. E lhes digo mais, a escravidão, ela persiste, ela continua. Só que ela se modifica à medida que a sociedade se altera, se mobiliza, se modifica, a escravidão ela vai pegando novas nuances. Mas ela está aí no meio de nós, infelizmente. Nossos jovens pretos, pobres e da periferia vêm morrendo. Por este motivo, eu passei a denominar, em 2010, o Holocausto Brasileiro da Juventude Negra. É um holocausto. De acordo com o Mapa da Violência, que se trata de uma série de publicações desenvolvidas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com órgãos do governo federal, a história se repete. Ou ela continua. Enquanto os índices referentes aos não-negros diminuem, os relacionados aos negros aumentam. O índice de violência, de exclusão, de abandono. E isto não data de hoje, é de décadas. E se nós não tomarmos cuidado, ela vai se perpetuar. No âmbito do Ministério dos Direitos Humanos,
articulamos e desenvolvemos políticas públicas para enfrentar tal situação. E hoje eu vou abrir um parêntese. Hoje pela manhã eu já chorei bastante, quando eu liguei a televisão e vi aquela tragédia de Mariana. Só aparecia na televisão como sofredor o povo preto, o povo pobre e da periferia. Então, o Holocausto, infelizmente, também é nosso. Entre elas, cito a retomada do Plano de Enfrentamento à Violência contra a Juventude Negra, o Plano de Juventude Viva, criado com o objetivo de combater a violência que atinge os jovens negros em todo o país. Cita a ação é desenvolvida pela Secretaria Nacional de Políticas da Promoção da Igualdade Racial do nosso Ministério, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude. Destaco também o Plano Nacional de Segurança Pública, através do curso de mediador pacificador, desenvolvido entre o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um programa que já é exitoso no Brasil, e eu hoje tive a honra de receber uma ligação lá de Viena, pedindo para que nós levemos este programa para ser implantado naquela capital da Áustria. O objetivo do curso é capacitar agentes de segurança pública e representantes civis, a fim de serem mediadores de conflitos, além de instruir a população quanto às questões referentes ao racismo institucional. Nós, negros, não estamos em lugar nenhum. No muito, estamos na cota de 1, cota de 2, e continuamos sendo julgados apenas por brancos. Mas nós estamos lutando, enquanto ministra dos Direitos Humanos, para incluirmos senhores parlamentares e demais presentes. Cotas para negros ocuparem espaços nos tribunais pátrios. É muito difícil. Quem quiser saber o que é ser negro no Brasil, fique negro somente 24 horas. Não precisa mais do que isso. Na oportunidade, acrescento que é preciso reconhecer publicamente a existência do racismo institucional e lutar com a força da legalidade para combatê-lo, porque assim estaremos combatendo o Holocausto pré-falado por mim. A punição dos infratores deve ter prioridade absoluta. Neste contexto, vale ressaltar que o Ministério dos Direitos Humanos dispõe de uma ferramenta essencial para a garantia dos direitos, o Disque 100. Mas não basta somente o Disque 100. Basta recorrermos a ações concretas, a boas práticas, a todo instante, não eventual. O serviço é destinado a receber denúncias relativas a violações de direitos humanos, em especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida. Certa do apoio dos senhores e do compromisso com a pauta, concluo lembrando que precisamos unir forças na busca pela igualdade de raça, de gênero, diversidade religiosa e combate aos diversos preconceitos e discriminação, como a homofobia, xenofobia e por aí vai. Ressalto que, conforme nosso texto constitucional, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consta promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Deixo a todos desculpas pelo meu nervosismo, pelo meu chorar. Mas, repito, é difícil ser negro no Brasil. É muito duro. Meu agradecer e meu abraçar, porque o abraçar é eterno e o abraço é momentâneo. Muito obrigada. Eu agradeço
a ministra Luz Linda por esse momento de reflexão. E passo a palavra para o deputado Givaldo Carimbão. Companheiro deputado Jorge Silva, autor do requerimento, companheiro da mesa, a ministra Leus Limar, representante da Federação Israelita Reuven, senhor Tomans, da Associação de Sobreviventes do Holocausto, e dona Márcia, presidente da Congregação Israelita Capixaba. Parabéns, deputado Jorge Silva, por trazer a esta casa, e já pedindo desculpas, né? Hoje é o dia da votação da reforma política e é o último dia. Ou é hoje ou não será. Deixaram, atrasaram, e hoje nós temos que votar, a reforma política já está na pauta, sendo votada, a PEC, depois o PL, e por isto que todos os deputados, claro, lógico, estão em plenário para votar esta matéria. Como o deputado Jorge Silva merece todo o nosso carinho e respeito, fiz questão de deixar lá, não votar e vim aqui, primeiro, pelo respeito que temos ao deputado Jorge. Segundo, o tema, Holocausto. Dois momentos, entendi, deputado Jorge, que é importante fazer uma reflexão. Primeiro, histórico. A história. E como é importante estar escrito para a eternidade, para a história do Brasil e do mundo, os grandes acontecimentos, bons ou mais. Porque isso serve de lição, como a doutora Márcia disse aqui, isto serve de lição para o presente e para o futuro. Imagina que uma guerra, o que não trouxe de miséria, de dor, de sofrimento, de afastamento de famílias. Dizia dona Márcia aqui, filho separado de um pai e o convencimento para salvar. Atos de humanidade, de pessoas já no Holocausto, obviamente, mas já tinha, de um lado, o sofrimento e de outro, a solidariedade. Isso faz história. Eu sou de Alagoas. Zumbi dos Palmares. Um negro, pobre. E lá, de repente, no meu estado, até hoje, nós temos a Serra da Barriga. Como teve o Holocausto, foi o Holocausto dos pobres naquele momento, onde era trocado negros por açúcar. Literalmente, nos porões dos navios. Naquela época, a resistência, né, do Zumbi dos Palmares. O Holocausto, ela vai em várias dimensões. O mundo hoje, 2017, pode estar vendo ver uma nova guerra. O povo elegeu um Trump nos Estados Unidos, já pega com a Coreia do Norte agora, que isto sirva de lição que foi no passado, sofrimento. Está aqui seu Thomas, sobrevivente do Holocausto. Uma guerra mundial, imagina o que é que não traz de sofrimento para uma humanidade. É um país que apoia o outro, que o outro apoia outro, que o outro apoia outro, e aí não sabe se onde vai parar. Desde aquela época, os homens não se entendem e chegam ao Holocausto. Chega-se as pessoas solidárias e vai fazer o seu papel. Que fique para a história. Permita-me aqui, com todo respeito, eu fui deputado com Michel Temer há 12 anos. Para mim, um novo holocausto social vai ver no Brasil agora. Com a decisão do presidente Temer. É um holocausto para mim. Eu sou um homem que tenho 60 anos, faço agora. Eu vivi os saques. Saquear carros de comida, cheio de comida. Eu saquear supermercados. Fazer com que um pobre, lá do meu sertão de Alagoas, tem que pagar 49 anos a Previdência, isso é um holocausto para mim. O Temer, para mim, proporciona um holocausto a esse povo pobre, trabalhador do campo. Quem trabalha com irrigação tem tecnologia. E o coitado que está lá, que não sabe o que é um calango, ou seja, uma lagartixa grande, para comer muitas das vezes, porque não tem o que comer. 49 anos pagar uma previdência. Para mim, deputado, está envolvendo a questão política? Sim, lógico, óbvio. Os saques virão do Brasil e as misérias aparecerão, sem sombra de dúvida. Agora, isso é um holocausto na ação social.
deputado Jorge Silva. 96% mandou cortar o dinheiro da Previdência Social, da ação social. Meu Deus do céu, acabou os CRAs, os CREAs, as Bolsas Famílias, ou seja, os assistentes sociais. Isso é um holocausto social. Ali nenhuma guerra. Aqui nenhum plano social. Que os homens se entendam, façam meio que a senhora. Ainda bem que o parlamento começou a melhorar a legislação, tá, para não haver um holocausto desse. Porque os holocaustos ele se dá de várias formas. De várias formas, como ela colocou aqui. É o preto, o pobre, da periferia. Eu, que trabalho com o deputado Jorge Silva, com estudo de política sobre drogas, visitamos mais de 20 presídios no Brasil. Se nós chegarmos, é o pobre, é o preto, como ela colocou, é um holocausto. Que bom que deputado Jorge Silva traz para esta casa, né, e que vai, obviamente, sair gravado pelo Brasil afora com a TV Câmara, para que a população possa entender. Porque, deputado Jorge, eu fico assim me olhando, né? Feriado. Aí, que feriado é este? Aí procura, a população não sabe nem o que é aquele feriado. Não faz nem noção do que é aquele dia que é feriado. Corpus Christi, imagina. Uma mundial cristã. Jesus instituiu a Eucaristia, né? Muita gente não sabe nem o que é isto. Aí pergunta, Eucaristia é? Imagina, estamos falando de 2000 anos de Cristo. Vi muita gente, quando um padre disse, hoje vai ter uma pregação sobre Eucaristia. Aí a mulher disse, eu estou indo lá, está muito caro mesmo, está uma Eucaristia danada. Imagine, estamos falando aqui de 70 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Estou falando aqui de um ato de 2000 anos. Isso não pode se apagar. Essa história que o senhor representa como associação do sobrevivente do Holocausto. Eu imagino que foi aquele momento, e a nação, a população, não pode nunca esquecer, para quando um Trump desse, com a discussão com a Coreia do Norte, por exemplo, pode vir um grande holocausto nos tempos de hoje. Que possa os homens se entenderem. Eu tenho uma consciência, sou um pacifista por convicção, mas a ausência de guerra não é paz, não. Nem sempre, às vezes. Agora, que tipo de guerra é esta? É a guerra de ideias ou é a guerra bélica? Eu, para concluir, deputado, não votei com o tal do distritão. Se perguntar à nação brasileira, está sendo gravado agora aqui para o Brasil inteiro. Deputado, não é justo os mais votados ser eleitos? Eu digo não. Não. Porque se assim fosse, as minorias nunca teriam representante no parlamento. Os negros, os homossexuais, sou contra casamento homossexual, sou contra eutanásia, agora, eu não sou contra calar a voz de quem defende isso aqui. Todos têm o direito de defender. Cada um tem suas posições, porém respeitando o seu próximo. Quando é que um professor seria deputado federal aqui, se fosse somente os mais votados? Eu gastei 800 mil reais numa campanha, financiado legalmente, para ter 90 a 100 mil votos. A gente gastou 30 milhões para se eleger deputado federal, para ter 110 mil votos. Quem tem mais votos, fui eu ou quem gastou 30 milhões? Aí é o mais votado, nem sempre tem legitimidade. Por isso, deputado Jorge, que eu acho importante pessoas como o senhor, que eu conheço muito bem sua história, estar aqui dentro, trazendo o tema de minorias, trazendo temas onde a sociedade jamais pode esquecer, porque fará parte da história, para que quando aqueles queiram promover um novo holocausto, entendam o que aconteceu da miséria lá embaixo. Parabéns vocês que se preocupam com esta causa e defendem, obviamente, a grande tese de que Deus nos livre nunca mais de holocausto nesse mundo. Amém. Obrigado, deputado Carimbão. Nós estamos encaminhando para fechamento dessa audiência. Eu gostaria só de falar, doutora Márcia, que nós tivemos a oportunidade, né, demoramos alguns meses para que essa reunião fosse marcada. Tentamos escolher, né, um melhor momento, um momento em que esta casa estivesse numa situação tranquila, tá? Mas, assim, não foi planejado. Acho que terminou que nós marcamos essa reunião, né, no Ano Novo Judaico, né?
Nós estamos agora no ano 5.778, comemorado ano passado. Nessa final de semana, o dia do jejum. Então, acho que é uma época oportuna, né, para a população judaica para estar fazendo essa reflexão e levando esse momento de reflexão para todo o Brasil. Nós estarmos nessa audiência, saindo daqui, o dia da lembrança do Holocausto, professor, eu acho que, entendo eu, que é oportuno a sua proposta, né, em função de que nós teremos oportunidade, né, no momento em que, vamos dizer, o Brasil não está parado, que as escolas estão funcionando, que nós não temos carnaval perto, não temos nada perto que atrapalhe para que a gente faça esse momento de reflexão. Tá? Então, acho isso, vindo como uma proposta da CONIB, entendo eu que é extremamente oportuno. Gostaria só de registrar que esta reunião nasce uma proposta da SICAP, lá, a Congregação Israelita Capixaba, e também, deputado Carimbão, eu acho que a oportunidade que Deus me deu, tá? Traçou, eu nascido no Espírito Santo, no interior, deputada, vinda de família simples, pobre, humilde, tá? Fui concluir meus estudos em São Paulo e encontrei a Bela, minha esposa, que está ali, que me deu a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de criar os nossos filhos dentro da filosofia, dentro dos conhecimentos judaicos. Tá? E nós temos a oportunidade, como parlamentar, de estar aqui e mostrar para todo o Brasil, tá? Não ao Holocausto, não ao racismo, não à xenofobia, que esse país, que é um país lindo, um país miscigenado, tá? Um país abençoado, né? Que a gente tem a capacidade de viver em paz. Eu tive a oportunidade de participar aqui, deputada, da CPI, que investiga o que nós chamamos de genocídio contra os jovens negros pobres da periferia. Fizemos várias audiências públicas aqui e hoje nós temos cerca de 60 homicídios por ano no local do crime. Tá? E a grande maioria desses homicídios são de jovens negros, pobres da periferia. Os nossos presídios, cerca de 60% são de pessoas jovens, pobres da periferia. Então, eu acho que esses momentos são oportunos, né, dentro dessa casa, para que a gente faça essa discussão, para que a gente possa estar encaminhando políticas públicas para que esse país venha cada vez ser um país melhor. Então, assim, agradeço a presença de cada um de vocês, tá? Eu acho que foi um momento importante de construção desse processo democrático do nosso país, e eu encaminho para o encerramento, concedendo por 1 minuto cada um de vocês para suas considerações finais. Começo com o senhor Thomas. Olha, se eu fosse juntar o que eu ouvi hoje aqui, eu diria que a minha fala é muito pouco. Mas, por outro lado, eu mencionei
os meus 4 terrores. Eu mencionei a fome, mencionei as doenças, mencionei a brutalidade que eu vivenciei, mencionei a ideia de que minha mãe tinha me abandonado. E se nós pegarmos o que foi dito aqui pela ministra e pelo senhor deputado, a gente pode dizer que o sentimento de uma criança de 7 anos no Holocausto, 70 anos atrás, se reproduz hoje diariamente em todas as comunidades aqui, principalmente no nosso país, onde a desigualdade cria o Holocausto. O início desse problema todo, evidentemente que são essas minorias que são as vítimas, mas, de fato, isso acontece num país injusto, onde não há oportunidades iguais para todos os seus cidadãos terem a devolução justa da sua contribuição e do seu trabalho. Eu acho que é possível, sim, deputado, juntar essa ideia, essas palavras que eu disse e aquilo que foi dito aqui pelo senhor e pela ministra. O Brasil precisa pensar, e essa é a casa para pensar, essa é a casa para diagnosticar, essa é a casa que deve promulgar leis que acabem com essa vergonha. É o que eu tenho a dizer. Obrigado, senhor Thomas. Com a palavra, o professor Heuven. Muito obrigado. Está funcionando? Alô? Bom, é uma pena que o deputado Jean Willis se retirou. Eu queria explicar também em relação à posição dele em relação à comunidade judaica e aquele convite indesejado que a própria comunidade, falo isto abertamente, teve sua própria polêmica interna sobre se precisava polemizar com dito deputado dentro do Clube Hebraica. Mas, na ausência dele, não é justo também que eu levante esse tema, seria inadequado fazer isto. Mas eu queria dizer algo em relação à questão de genocídio e holocausto. A gente utilizou pouco, durante esse nosso painel aqui, da palavra genocídio, se prestaram atenção, tanto os presentes como os panelistas. Por que isto? Porque, geralmente, nós conceituamos o genocídio para vários tipos de massacres que aconteceram no tempo e no espaço. Nós podemos falar do genocídio dos armênios, certo? Na Primeira Guerra, todo mundo sabe. Podemos falar do genocídio em Ruanda, na África, na Serra Leoa, e assim vai. Só que eu quero dizer a vocês, prezados presentes hoje aqui, que o Holocausto houve um só, e foi o Holocausto do povo judeu. Eu entendo que emprestar o termo Holocausto, deputada, é muito interessante e faz bem. E eu até concordo que a situação de desigualdade social que foi lembrada agora faz parte dessa situação indesejável dessa população PPP que a deputada mencionou. No entanto, meus queridos aqui, Holocausto tivemos só um, e foi o Holocausto do povo judeu. O que nós queremos levantar aqui na moção do deputado Jorge Silva é que, através do Dia da Lembrança do Holocausto, possamos, sim, lembrar de todos aqueles seres humanos que eu mencionei aqui, que o deputado João Willis mencionou que precisariam ser lembrados, e posso lembrá-los, sim, foram ciganos, foram testemunhas de Jeová. Também eu participei de um congresso daqueles que foram exterminados por Hitler e eram testemunhas de Jeová. E comunistas, e homossexuais, e tudo o que vocês quiserem. Agora,
não dá para dizer e para investir nisto, de que o Holocausto foi de toda a humanidade. O que nós precisamos dizer aqui, que o saldo da Segunda Guerra Mundial, que nos levou estatisticamente a 50 milhões de pessoas mortas, entre soldados e civis, nós precisamos tirar isto como ensinamento. Por isso que o que se apoia na observação do deputado Jean Willis é a questão da memória. Por isso que eu mencionei aqui na minha fala a questão do Museu do Holocausto em Curitiba, de nosso memorial da imigração judaica e do Holocausto, do qual eu sou diretor pedagógico educativo, e o novo Museu Judaico, como outros museus que poderão vir dentro desse abençoado país chamado Brasil ou em outros países do mundo que eu não citei na minha fala. Portanto, eu acho, e volto a repetir aquilo que eu falei na minha fala, a iniciativa é extremamente sincera, nobre, não era absolutamente nada e nós precisamos levar isto para frente. Faço votos, deputado Jorge Silva, estimados presentes, aqui na mesa também, que esta iniciativa seja levada seriamente até o final e seja realmente votada na plenária como uma iniciativa a ser adotada por nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor Helven. Com a palavra, doutora Márcia, as suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer porque essa oportunidade dessa discussão trazida à tona e sob vários pontos de vista diferentes é muito enriquecedora. E o privilégio de estar ao lado de um sobrevivente é uma coisa que a mim me emociona muito. A emoção do deputado de poder trazer essa lei, esse projeto de lei se tornar uma realidade. E eu acho que todos aqui têm, nos seus pontos de vista que foram expostos, de fato, uma razão de ser dessa memória do Holocausto. Primeiro, porque realmente foi um holocausto do povo judeu, em que outras minorias também foram perseguidas. É o nosso parâmetro de quão longe a maldade humana pode chegar. E a gente sabe que o nosso mundo, infelizmente, está regredindo nesse ponto e voltando a acontecer outros tipos de perseguições. Já aconteceram outros tipos de genocídio e dentro da nossa sociedade brasileira acontecem perseguições e mortes de milhares de pessoas acabam sendo de alguma forma justificadas pelo simples fato de elas serem pertencentes a um grupo ou uma raça, e isso absolutamente é o que tem que ser combatido. E a lembrança do Holocausto tem que ser trazida como, de fato, do ponto de vista histórico, o que aconteceu e como a gente tem que aplicar para a sociedade brasileira e para o mundo e para a humanidade, de aonde nós não podemos chegar. O povo sem memória é o terreno fértil para que tudo se repita, e isso é o que nós não queremos. Os genocídios não podem acontecer nunca mais. Obrigada. Obrigado, doutora Márcia. Com a palavra, doutora Luiz Linda, para as suas considerações finais. Bom, gente, eu vou falar pouco, mas eu só quero dizer que, quando eu falo no Holocausto do povo negro no Brasil, é a verossemelhança. Não quero dizer que nós temos esse Holocausto instalado entre nós, jamais. Mas foi diante das pesquisas in loco que eu fiz, tanto aqui quanto lá fora, e eu dei essa denominação porque eu estou escrevendo um livro, inclusive, fazendo uma espécie de comparação entre o que se fez com o povo judeu e o que se continua fazendo com o povo preto, pobre e da periferia aqui no Brasil, principalmente em alguns estados onde esta situação é mais séria, é mais grave e é mais constante. Mas, para mim, é um luxo, é um requinte estar aqui, porque eu sou preta, pobre, da periferia, candomblessista, cabelo vermelho, agora sou ousada no que eu faço. E os senhores imaginem o holocausto que eu passo. Por isso que eu peço paz, união
É só o que eu tenho a lhes dizer e agradecer mais uma vez e registrar meu abraçar. Nasceu para mim, merece meu colo, e eu dou meu colo a todos os senhores. Muito obrigada. A lei já é uma realidade. Obrigada. Obrigado, ministra. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados, agradecer a todos aqui presentes, né? Agradecer a todos os parlamentares que por aqui passaram e que contribuíram para o êxito desse evento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando os senhores membros para a reunião ordinária prevista para o próximo dia 4/10/2017, quarta-feira, às 11 horas, no anexo 2, plenário 10 da Câmara dos Deputados. Está encerrada a presente reunião.